É isso aí, estamos aqui, ó, quinto bloco da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. É o último bloco de teoria, tá, sobre Lei de Introdução. Então tem mais uns 10 slidezinhos aí, que são aqueles que, na minha opinião, são um pouco menos importantes. Por isso a gente vai abordá-los de forma um pouco mais acelerada, mais detalhando a letra da lei e os pontos que as bancas gostam de cobrar. Vamos nessa, porque tem muita coisa ainda para terminar, né? Contando aí com os outros assuntos de direito civil. Vamos lá, ó. Sobre o artigo 7º, nós temos o conceito chamado de... Opa, peraí. Temos o conceito chamado de lex domicilii, tá ok? Lex domicilii. É esse conceito aí que está no artigo 7º, trata da lei do domicílio da pessoa. Como assim, Dicler? Vamos lá. Eu falei para você que a gente tem no artigo 7º em diante um conflito de normas no espaço. E aí, imagina o seguinte, ó. Nós temos a lei do domicílio da pessoa e a lei do país em que a pessoa for domiciliada determina as regras sobre começo e fim da personalidade, sobre o nome, sobre a capacidade e sobre os direitos de família. Então, imagina o seguinte, ó. Vamos pegar como exemplo a capacidade, tá? Vamos pegar como exemplo a capacidade. Imagine que um determinado país, eu vou chamar de país X, diga que a pessoa adquira capacidade civil plena aos 21 anos de idade. No Brasil, nós vamos ver na próxima aula, a capacidade civil plena ocorre com 18 anos de idade, tá? E aí eu te pergunto, João nasceu no país X, mas está domiciliado no Brasil. Então João, que nasceu no país X, tem domicílio no Brasil, porque veio para cá quando tinha 5 anos de idade, e hoje João tem 19 anos de idade. A pergunta que eu te faço é: João é civilmente capaz de forma plena? Tem capacidade civil plena? Para solucionar este conflito, o artigo 7º indica que deve-se utilizar a lei do domicílio dessa pessoa. Então, mesmo que João tenha nascido no país X, pelo fato dele estar domiciliado no Brasil, para reger a sua capacidade, deve-se obedecer à lei brasileira. Então, se aqui a capacidade civil plena é adquirida com 18 anos e ele já tem 19, então ele já pode ser considerado plenamente capaz, estar apto para praticar atos da vida civil. Beleza? Deu para entender esse artigo 7º, pelo menos o caput dele, né, que já vai vir mais coisa por aí. Deu para entender o que é lex domicilii? A lei do domicílio da pessoa vai prevalecer. É isso. Tá ok?
O parágrafo 1º fala do casamento realizado no Brasil. E aí, ó, no casamento realizado no Brasil, vai prevalecer a lex loci celebrationis. O que é isso, de Claire? É a lei do local da celebração. Então imagina o seguinte. Imagine que uma pessoa, um árabe, se casa no Brasil com uma brasileira. O árabe se casa no Brasil com uma brasileira. Como o casamento está sendo celebrado no Brasil, deve-se utilizar a lei do local da celebração. Então vai se utilizar as formalidades relacionadas à lei brasileira, vai ter proclames, vai ter toda aquela regra vista no direito de família, tá? E vai ter que se obedecer também a monogamia. O árabe não vai poder ter 10 esposas brasileiras, nada disso. Vai se utilizar as leis do Brasil. Ou seja, é a lex loci celebrationis. Continuando, parágrafo 2º. O casamento de estrangeiros poderá celebrar-se perante autoridades diplomáticas ou consulares do país de ambos os nubentes. Então, a gente tem João, que é brasileiro, Maria, que também é brasileira, mas eles estão na França. E eles resolvem se casar. Mas eles querem se casar de acordo com a lei brasileira, já que eles são brasileiros, pretendem voltar para o Brasil no futuro. Então, eles podem procurar a embaixada, o consulado brasileiro na França e casar perante o cônsul, o agente diplomático que representa o Brasil naquele país. Isso também é permitido, tá ok? Nesse caso, também vai valer a lei brasileira. Parágrafo 3º. Tendo os nubentes domicílio diverso, então vamos lá, ó. A gente tem aqui John, que mora, ou melhor, que nasceu nos Estados Unidos, tá? E temos aqui Catarina. Catarina é portuguesa. E aí, John e Catarina querem se casar. John e Catarina querem se casar, mas eles têm domicílio diverso, porque um tem domicílio nos Estados Unidos e o outro domicílio em Portugal. Mas eles resolvem se casar e ir morar na Espanha. Ou seja, o primeiro domicílio conjugal após eles se casarem, que é a Espanha, vai reger as situações de invalidade matrimonial. Porque aqui os nubentes, as pessoas que vão casar, possuem domicílio o quê? Diverso, Estados Unidos e Portugal. Parágrafo 4º. O regime de bens legal ou convencional, né, regime de bens que vai reger o casamento, a sociedade conjugal, obedece à lei do país em que tiverem os nubentes domicílio. Então vamos lá, duas pessoas se casam e vão ter domicílio no Brasil. A lei brasileira vai reger o regime de bens deste casamento. Por outro lado, no caso da situação anterior, John,
que é americano, Catarina, que é portuguesa, resolvem se casar e constituir domicílio na Espanha. Então, vai ser a lei da Espanha, o primeiro domicílio conjugal do casal, que irá reger o regime de bens desse casamento. Tá ok? Essa parte é mais de decoreba mesmo, hein? Continuando, ó. Parágrafo 6º. O divórcio realizado no estrangeiro, se um ou ambos os cônjuges forem brasileiros, só será reconhecido no Brasil depois de 1 ano da data da sentença. Esse prazo, há pouco tempo atrás, era de 3 anos, mas ele mudou. Então, esse prazo aqui pode ser cobrado em prova, tá? Para o divórcio ser reconhecido, divórcio no estrangeiro ser reconhecido no Brasil, tem que passar 1 ano da data da sentença, salvo se antes do divórcio tiver ocorrido uma separação judicial por também 1 ano. Nesse caso, a homologação judicial produzirá efeito imediato, obedecida às condições estabelecidas para a eficácia das sentenças estrangeiras no país. Ou seja, a sentença estrangeira do divórcio tem que cumprir todos aqueles requisitos para ser homologada no país. E aí, quem determina o cúmplice? Quem determina o exequatur? O STJ. O Superior Tribunal de Justiça. Então, é na forma do regimento interno do STJ que poderá se reexaminar a requerimento do interessado as decisões já proferidas em pedido de homologação de sentenças estrangeiras de divórcio de brasileiros, a fim de que passem a produzir todos os efeitos legais. Beleza? Então tem aí, ó, prazozinho de 1 ano e o STJ como informações importantes. Parágrafo 7º. Salvo o caso de abandono, o domicílio do chefe da família estende-se ao outro cônjuge e aos filhos não emancipados, e o do tutor ou curador estende-se também aos incapazes sob sua guarda. Entretanto, se houver por parte do chefe de família ou por parte do tutor ou curador uma espécie de abandono, aí o domicílio do chefe da família não irá se estender. Parágrafo 8º. Quando a pessoa não tiver domicílio, a pessoa que não tem domicílio, ela é chamada de adômide. Oi, Edcler, que é isso? Calma. Vamos lá, ó. A pessoa que não tem domicílio é chamada de adômide. Adômide. Tá? E aí, se a pessoa não tem domicílio, qual a lei que vai reger os atos por esta pessoa praticados? Vamos lá. Se a pessoa não tiver domicílio, ela vai ser considerada no lugar de sua residência simples ou no local em que ela se encontrar. Então, nós vamos estudar isso com mais calma adiante. Você já tem que lembrar o seguinte, ó. Todos possuem domicílio. E, no caso do adômide, aquela pessoa que não escolheu o próprio domicílio, a lei determina que o seu domicílio será ou o local da sua residência ou o local em que ela se encontrar. Declara, mas a residência e o domicílio não é a mesma coisa? Não. Nós vamos ver com mais calma que no artigo 70 do Código Civil está previsto que o domicílio é o lugar onde a pessoa natural estabelece a sua residência com
ânimo definitivo, tem que ter a intenção, o elemento subjetivo de lá permanecer. Então, na hipótese de não ter ânimo definitivo, caso a pessoa não tenha domicílio, considera-se a própria residência como domicílio. Beleza? Continuando, artigo 8º. Olha lá. O artigo 8º, ele trata dos bens e esse conflito de leis no tempo. Essa situação, no tempo não, no espaço, essa situação de extraterritorialidade. E olha o que ele diz. Para qualificar os bens e regular as relações a ele concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. Então imagina o seguinte. Imagina um sujeito que nasceu na Alemanha. Temos aqui um alemão, tá? O alemão, ele tem domicílio na Itália, mas no Brasil, esse alemão tem um automóvel e tem também 2 imóveis. Então, como os bens aqui citados estão situados no Brasil, mesmo ele sendo alemão e tendo domicílio na Itália, com relação ao automóvel, vai ter que pagar IPVA? Vai ter que pagar Imposto sobre Veículos Automotores. Com relação aos imóveis, anualmente vai ter que pagar IPTU? Vai ter que pagar IPTU. Por quê? Porque como os imóveis, os bens estão situados no Brasil, aplica-se a lei do país em que esses bens estão situados. É o conceito em latim chamado de lex rei citae, ou seja, lei do local do bem. Lei onde o bem está situado. Tá ok? Continuando. Parágrafo 1º do artigo 8º. Aplicar-se-á a lei do país em que for domiciliado o proprietário quanto aos bens móveis que ele trouxer ou se destinarem a transporte para outros lugares. Pensa aqui comigo o seguinte. Nós tivemos aí a Olimpíada no Rio de Janeiro, não foi? Há um tempo atrás? Então, imagina que um argentino saiu da Argentina de carro, tá lá ele no seu carrinho, não sou muito bom de desenho não, mas finge que isso aqui é um carro, tá? E aí, ele passeou por dentro do Brasil, foi lá na Olimpíada, no Rio de Janeiro, e voltou. Então, perceba que esse argentino, ele trouxe o seu carro, se destinou este carro ao transporte e depois ele voltou. Então, com relação ao bem móvel deste argentino, não se pode aplicar a lei brasileira. Por quê? Porque o domicílio deste argentino é na própria Argentina. Deve-se aplicar a lei do país em que ele foi domiciliado. Imagina o seguinte, ó, o argentino vai passar ano novo em Florianópolis. E aí ele chega em Florianópolis com o seu carro no dia 26 de dezembro e fica até 15 de janeiro do ano seguinte em Florianópolis. Como o carro do argentino estava no Brasil no dia 1º de janeiro, ele vai ter que pagar IPVA? Não!
Por quê? Porque ele está aqui a transporte, a viagem. Então, vai se aplicar a própria lei da Argentina e não a lei brasileira. Tranquilo? Maravilha? É isso aí. Continuando, artigo 8º, parágrafo 2º, falando do penhor. Penhor. O penhor regula-se pela lei do domicílio que tiver a pessoa em cuja posse se encontre a coisa apenhada. Então, o penhor, o que ele é? Nós temos o penhor como um direito real de garantia. O penhor, a hipoteca e a anticrese são direitos reais de garantia. Anota aí, ó, direito real de garantia. O penhor, sendo um direito real de garantia, ele tem a seguinte função. Olha só, imagina o seguinte: uma pessoa A, tá, recebe um empréstimo de uma outra pessoa B. E agora, A vai ter o quê? A obrigação de pagar este empréstimo. Obrigação de pagar este empréstimo. Tá aí, bonitinho o nosso esqueminha. Mas pensa comigo o seguinte: B, quando concedeu o empréstimo para A, ele falou o seguinte, ó: eu quero uma garantia de que você vai me pagar. Então, este contrato de empréstimo, este mútuo, tem uma garantia que é dado, no nosso exemplo, por um carro. Está aqui o carro garantindo esta obrigação. E este carro, ele fica na posse de uma terceira pessoa, que eu vou chamar aqui de C. C vai ficar guardando o carro enquanto a obrigação não for paga. Gente, imagina o seguinte: A está no Brasil, B está na Espanha e C está na França. Qual lei vai regular esta garantia? Qual lei vai regular este penhor? De acordo com o parágrafo 2º, é a lei que tiver a pessoa, né, do domicílio da pessoa, em cuja posse se encontre a coisa apenhada. Então, como o carro está na posse de C, a lei que vai regular este contrato de penhor é a lei da França. Tá ok? Tranquilo? Já vi isso cair em prova também, tá? Artigo 9º. Obrigações e extraterritorialidade. Então, em se tratando de uma obrigação, tem que se utilizar a lei do país em que a obrigação se constituir. Se a obrigação se constituir no Brasil, se utiliza a lei brasileira. Se a obrigação se constituir na Grécia, se utiliza a lei da Grécia. E assim vai. Tá? Destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de forma essencial, então se no Brasil essa obrigação depender de uma forma essencial, a forma essencial deverá ser observada. Mas, com relação a requisitos extrínsecos, externos, admite-se a peculiaridade da lei estrangeira. Então, obrigação
a ser executada no Brasil, com relação à forma essencial brasileira. Esta será observada. Mas, se houver requisitos extrínsecos impostos pela lei estrangeira, estes serão admitidos. Tá ok? Tranquilo? Beleza, beleza, beleza. Parágrafo 2º. A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. Então vamos lá, ó. Eu vou ter aqui o proponente que está no Brasil contratando o aceitante proponente, contratando o aceitante que está em Portugal. E esta obrigação está relacionada à prestação de serviços. Qual lei que vai reger este contrato aqui, ó? Contrato de prestação de serviços. Qual lei que vai reger esse contrato? A lei onde residir o proponente. Então, é a lei brasileira que vai reger esse contrato de prestação de serviço. Tá ok? Estou tentando exemplificar para ficar um pouco mais claro. Muita coisa aqui é decoreba mesmo. Artigo 10. A associação por morte ou por ausência obedece à lei do país em que domiciliado o defunto ou desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. Então, imagina o seguinte: a gente tem um italiano residente e domiciliado no Brasil. Se ele está residente e domiciliado no Brasil, para reger as regras sucessórias, caso esse italiano morra, nós teremos a lei brasileira. Tá ok? A lei brasileira. Agora, imagina o seguinte. Imagina que nós tenhamos um italiano domiciliado na Itália, mas com bens situados no Brasil. O italiano morava na Itália, mas tinha bens situados no Brasil. O que acontece nessa situação? Esses bens serão regulados pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros ou de quem os represente, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal de cujos. Então vamos pensar, vamos clarear esse parágrafo primeiro aqui para ficar melhor. Que esse aqui de vez em quando cai em prova, tá? Esse eu já vi várias vezes em prova. Então pensa o seguinte comigo, ó. Eu tenho um italiano com domicílio na Itália, tá? Com filhos brasileiros e com bens que estão situados no Brasil. Então, com relação à associação de bens, qual lei deve ser utilizada? Repetindo, ó, qual lei deve ser utilizada na sucessão de bens? A resposta é simples.
Qual lei deve ser utilizada na cessão de bens? A lei da Itália ou a lei do Brasil? A que for mais favorável aos filhos brasileiros. Então, se a lei brasileira for mais favorável, usa a lei brasileira. Se a lei do domicílio do decujus, a lei da Itália, né, a lei pessoal do decujus, for mais favorável, usa-se a lei da Itália. Tá ok? Tranquilo? E aí, eu pergunto, para saber se os filhos brasileiros têm capacidade para suceder, capacidade para participar da sucessão, vai se utilizar a lei do Brasil, que é a lei do domicílio do próprio herdeiro. É um samba do crioulo doido isso aqui mesmo, cada hora utiliza-se a lei de um país ou do outro. Talvez por isso caia pouco em prova, mas depois que você lê isso aqui umas 3, 4 vezes, a coisa começa a encaixar melhor na cabecinha. Tá ok? Tranquilo? Se eu não me engano, esse é o último artigo aqui que nós estamos estudando, é o último slide, não tenho certeza, mas vamos ver. Ó. As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Então, para que a extraterritorialidade possa ocorrer, a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes precisam ser respeitados. Tá ok? Com isso, não foi falha, foi só para ver se é o último slide mesmo. Com isso, a gente fecha aqui o nosso bloco. Com isso, a gente fecha essa parte relacionada à lei de introdução. E depois vem exercícios por aí, hein? Exercícios para a gente meter bronca e poder verificar como que o assunto cai na sua provinha. Então, mais pelo menos 15 questões para cima sobre a lei de introdução para a gente fixar o assunto. Tá preparado? Se você está preparado, espera, porque no próximo bloco já vem exercícios sobre lei de introdução. Até daqui a pouco.